Neste primeiro vídeo, veremos como importar um arquivo DXF do AutoCAD para servir de base para o desenvolvimento do projeto no Visual Plan. Então, o primeiro passo é clicar em Arquivo. Em seguida, devemos vir na opção Abrir e selecionar a aba Procurar. Em seguida, a gente deve selecionar o local onde o arquivo está salvo e aí no tipo de arquivo alterar para todos os arquivos ou então para essa opção de desenho do AutoCAD, que é o arquivo .dxf. O Visual Plan ele só recebe arquivos na extensão DXF. O arquivo .dwg, que é o arquivo padrão do AutoCAD, ele não é aberto aqui. Então, se você quiser exportar um arquivo feito no AutoCAD com as linhas para servir de base para o desenvolvimento do projeto aqui no Visual Plan, é necessário exportar esse arquivo sempre no formato DXF. Então, vou selecionar e aí ele trouxe para nós aqui somente as linhas do projeto. Então, agora a gente pode desenhar por cima, utilizando essas linhas como referência. Mas também, se você não quiser utilizar esse arquivo DXF do AutoCAD, você pode fazer o seu projeto diretamente aqui, na tela do Visual Plan, sem precisar importar esse arquivo. As formas de desenho são as mesmas, porém o arquivo DXF facilita essa questão do desenho, porque já tem os contornos definidos. Então, fica mais rápido de realizar o projeto aqui. Então, com o nosso arquivo DXF aberto, nossa planta aberta aqui do lado esquerdo da tela do Visual Plan, o próximo passo seria, por exemplo, inserirmos uma grama, que é uma forração, nessa lateral esquerda da tela. Então, para isso, a gente deve vir aqui na aba Início, eu clico no ícone na imagem da minha planta e seleciono o tipo de item que eu quero inserir. No caso aqui eu quero inserir uma planta mesmo, então no filtro de buscas eu vou deixar esse tipo selecionado, posso até ampliar aqui, e aí eu vou pesquisar o item que eu quero inserir. Então eu posso filtrar por todos, aí ele vai trazer todos os tipos de nomes com que esse item ele é cadastrado no sistema. Então ele vai trazer o nome científico, popular, o código que a planta recebe no sistema, e aí ele vai trazer bem mais resultados, né? Então, um mesmo item aqui vai aparecer várias vezes devido à quantidade de nomes diferentes que ele é cadastrado no sistema. Então, o ideal aqui, para aparecer o item uma única vez, o ideal é filtrar ou por nome, que aí ele vai trazer o nome científico, ou pelo nome popular. O popular ele traz mais resultados também, mas traz menos que todos, quando a gente deixa selecionado todos. Ou então, se você souber, é interessante filtrar pelo código, que é o código que o item recebe no nosso banco de dados. Então, eu vou deixar a opção de código aqui, por exemplo. Ainda nessa questão do filtro de buscas, no lado esquerdo da tela eu posso filtrar por tipo. Então, eu escolho o tipo de item que eu quero inserir. Se eu quero inserir, por exemplo, um arbusto, árvore, grama, herbácea, então isso eu seleciono. Temos o filtro de ambientes, meia sombra, pleno sol, sombra. Os usos, se vai ser ornamental, hortaliças, medicinais. A origem, se seria nativa ou exótica. E aí, além disso, a gente tem alguns outros filtros de favoritos. Você consegue adicionar uma espécie a esse filtro de favoritos, se for um item que você utiliza muito no projeto. Ao selecionar a opção de favoritos, ele já vai aparecer, então fica mais rápido de localizar do que você ter que vir aqui e procurar pelo nome do item. A gente pode filtrar também por arquivo LND, que na verdade seria um arquivo de orçamento, que é um arquivo inicialmente gerado para orçamento, que o Calc Landscape também lê. Ou aqui nesse caso, o Visual Plan ele também salva o arquivo na extensão .lnd. Então ele também consegue filtrar as espécies de acordo com um arquivo LND selecionado.
selecionando o tipo de item que eu quero inserir, no caso aqui, por exemplo, eu quero inserir uma grama. Então, vou pesquisar aqui Zoma, por exemplo, que é essa espécie que eu quero selecionar. Aqui a gente tem o nosso esquema de implantação, então eu posso alterar. Aqui HM seria a altura da muda, o DAP é o diâmetro na altura do peito. A gente tem o D, que seria a distância de plantio, né, o espaçamento necessário para plantar uma determinada espécie, o diâmetro da copa e a altura da planta adulta. Além disso, a gente consegue, que é onde está essa simbologia do N, marcar se esse item é um item novo que vai ser implantado, se é um item já existente, um item que vai ser removido, um item a ser transplantado ou um item que vai ser movido. Então, basta selecionar uma dessas opções e aí a gente consegue definir se esse item realmente é um item novo ou se ele possui alguma outra característica no seu projeto. Esses valores aqui, eles já vêm definidos de acordo com as características botânicas da espécie. Mas, se você quiser alterar, pode clicar nessa opção aqui, editar esquemas. Define essas questões de altura da muda, espaçamento, altura máxima, salva, e aí o seu esquema ele vai aparecer aqui. Onde está escrito padrão, é o esquema padrão cadastrado no nosso sistema, no nosso banco de dados. Se você criar o seu próprio esquema, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, na hora de inserir, antes de inserir, no caso, é só vir e selecionar. Então, agora que nós temos o item selecionado, o próximo passo seria configurar aqui a nossa representação. Então, aqui a gente vê a representação de um cubo com um material de grama aplicado. Então, se eu clicar nele, eu vou escolher o tipo de representação. Se é a representação em área, e aí realmente vai ser utilizado o material, ou a representação em unidade, no qual vai ser utilizado um bloco, um item unitário. Então, no caso de forrações, de espécies que vão ser plantadas em área, ou pisos também, o interessante é sempre usar essa opção aqui em área. Tá? A unidade são para espécies maiores, para árvores, arbustos, para os mobiliários, mas para tudo que é feito um preenchimento em área, sempre utilizar essa segunda opção. Então, aqui está certo. E aí, agora, para a gente aplicar esse item no nosso desenho, existem duas formas. A primeira aqui, ao lado a gente tem a nossa caixinha de inserir item selecionado. Então, eu tenho uma forma de inserção, que é utilizando essa ferramenta novo polígono. Então, se eu selecionar essa ferramenta, eu vou desenhando. E à medida que eu vou traçando aqui no meu projeto, ele vai inserindo. Note que o programa ele traz também alguns pontos de referência do seu projeto. Isso facilita bastante quando a gente vai traçar. E, no caso aqui, como a gente deve fazer um polígono regular, na parte inferior da tela, a gente tem uma opção aqui, escrito 90 graus. Então, se eu clicar nela, agora todas as linhas que eu traçar vão sair sempre retas. Então, para esse tipo de desenho, é interessante a gente ativar essa opção. Ao finalizar, só clicar com o botão direito. E aí ele já automaticamente inseriu a minha grama dentro desse polígono. Se eu quiser desabilitar esse desenho sempre em 90 graus, é só novamente na parte inferior da tela clicar em cima dessa opção e ele vai desabilitar. A outra forma de inserção que nós temos, eu vou, no caso aqui, utilizar esse canteiro aqui da frente para a gente demonstrar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui ou com a ferramenta novo polígono, e aí ele vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui anteriormente, só que usando as ferramentas de desenho do Visual Plan, ou então eu posso utilizar a ferramenta retângulo, por exemplo, para traçar esse ponto aqui de referência.
Inseri. Note que ficou cinza essa região que eu criei com o meu retângulo. Isso significa que é um polígono fechado. E se você tiver importado esse arquivo DXF do CAD, se no CAD essas linhas tiverem sido feitas utilizando polylines, essa região vai vir como um elemento fechado. Então, vai ser bem mais simples. Ele já vai vir do CAD com essa coloração cinza, como, por exemplo, a gente tem aqui no caso dessa região onde é a piscina. Então, isso facilita e agiliza o desenho também, tá? E aí, agora que nós temos o nosso polígono criado, a gente pode pegar e inserir a grama simplesmente clicando nessa opção aqui. Ainda nessa aba de inserir item selecionado, a gente clica nessa opção, preenche uma polyline ou spline existente. E aí, ele automaticamente inseriu a nossa grama dentro desses polígonos.